solidão, vazio e ansiedade. Estas são as principais queixas que o psicólogo existencialista americano Rollo May encontrou repetidamente em seus pacientes. Em 1953, May publicou A Busca do Homem por Si Mesmo, no qual ele explora esses problemas, que talvez sejam ainda mais relevantes em nossa era moderna. Quando a sociedade não pode mais nos dar uma imagem clara de nossos valores e padrões, do que somos e do que deveríamos ser, somos então jogados de volta na busca por nós mesmos. Esta é uma das poucas bênçãos de viver em uma era de ansiedade. Aventurar-se causa ansiedade, mas não se aventurar é perder-se a si mesmo. Aventurar-se no mais alto sentido é precisamente tornar-se consciente de si mesmo. Vazio May observou que muitas pessoas sentem um senso de vazio em suas vidas. Eles não têm uma experiência definida de seus próprios desejos ou vontades e têm sentimentos dolorosos de impotência. As pessoas podem muito bem saber o que deveriam fazer, estudar, conseguir um emprego, se apaixonar, casar e criar uma família. Mas logo fica evidente, até para elas, que estão descrevendo o que os outros esperam delas, em vez do que elas mesmas querem. Como disse uma pessoa, sou apenas uma coleção de espelhos, refletindo o que todos os outros esperam de mim. As palavras proféticas do poeta T.S. Eliot descrevem o espírito da época. Nós somos os homens ocós. Nós somos os homens recheados, inclinando-se juntos, cabeça cheia de palha. Ai, forma sem forma, sombra sem cor, força paralisada, gesto sem movimento. Alguns podem dizer que esse sentimento de vazio representa viver em uma época de incerteza e turbulência. Então, como alguém pode alcançar a integração interior em um mundo desintegrado? May acredita que a questão de em que idade vivemos é irrelevante. Este é um problema perene, e nenhuma sociedade pode desempenhar o papel do indivíduo ou aliviá-lo de sua tarefa de autorrealização e dos obstáculos que estão em seu caminho, e nenhuma situação traumática mundial pode privar o indivíduo do privilégio de tomar a decisão final com relação a si mesmo. Cada pessoa deve chegar à sua própria consciência de si mesma, e faz isso em um nível que transcende a época particular em que vive. Não é incomum culpar os tempos em que vivemos por nossos problemas, em vez de investigar se algo pode não estar muito fora de ordem dentro de nós mesmos. Para ser mentalmente saudável, o homem deve estar constantemente lutando e se esforçando por uma meta valiosa. Muitas vezes, aqueles que se sentem vazios e ocos são os membros mais sensíveis e talentosos da sociedade, em contraste com o cidadão bem ajustado que é capaz, por enquanto, de encobrir seus conflitos subjacentes. Há um senso de realização que vem com o cumprimento de metas externas. No entanto, à medida que se continua a progredir externamente, chega um momento em que, de repente, se atinge uma parede. É aqui que a tarefa mais importante da vida de alguém começa, a saber, a busca por si mesmo. A imagem mais clara da vida vazia é a do homem moderno que se move através de uma existência rotineira e mecânica, ano após ano, quase como se ele realmente não vivesse sua vida, mas fosse arrastado por ela. É um comentário curioso sobre o medo das pessoas em relação ao tempo, que se muito tempo passa, sem que elas percebam, assumem que se divertiram muito. Um bom momento é assim definido como escapar do tédio. É como se o objetivo fosse estar o menos vivo possível, como se a vida fosse um episódio improdutivo que perturba um estado abençoado de não existência. Quando estamos entediados, tendemos a dormir, ou seja, a apagar a consciência e nos tornar o mais extintos possível. O caminho monótono do homem oco é facilmente seguido na maior parte do tempo. No entanto, um dia surge o porquê. O ser humano não pode viver em um estado de vazio por muito tempo. Se não está crescendo em direção a algo, ele não apenas estagna. As emoções reprimidas se transformam em morbidez
e desespero, e, eventualmente, em atividades destrutivas. Em termos junguianos, alimenta a sombra, o lado obscuro inconsciente da personalidade de alguém, até que se torne grande o suficiente para assumir o controle de sua vida como uma entidade autônoma. A experiência de vazio vem do sentimento de que somos impotentes para fazer qualquer coisa efetiva sobre nossas vidas ou sobre o mundo em que vivemos. Nesse caso, logo se desiste de querer e sentir e se torna apático, como um mecanismo de autodefesa. Quando uma pessoa enfrenta continuamente perigos contra os quais é impotente, sua última linha de defesa é finalmente evitar até mesmo sentir os perigos. Vazio anda junto com solidão. Solidão May escreve: muitas pessoas sofrem com o medo de se encontrar sozinhas e, portanto, nem se encontram. Quando alguém, por exemplo, rompe um relacionamento, eles muitas vezes dizem que se sentem esvaziados. A perda do outro deixa um vazio interior, causando alienação. Quando uma pessoa não sabe com nenhuma convicção interior o que quer ou o que sente, ela se dá conta de que os desejos e metas convencionais que foi ensinada a seguir já não lhe trazem mais segurança ou lhe dão algum senso de direção. O sentimento de solidão surge da grande ênfase em ser socialmente aceito. Sempre temos que provar que somos um sucesso social, e as pessoas fazem o melhor para serem benquistas. E se uma pessoa fica sozinha muito tempo, as pessoas tendem a pensar que há algo errado com ela, pois é inconcebível para elas que ela escolheria estar sozinha. O silêncio é solitário e assustador. O espectro da solidão paira lá fora como a névoa que se aproxima do mar. A morte é o símbolo da separação definitiva, solidão e isolamento de outros seres humanos. Pascal escreveu que, muitas vezes, concluí que toda a infelicidade dos homens deriva de uma única coisa, a saber, não saber ficar quieto em um quarto. Substituímos nossas experiências emocionais profundas por conversas superficiais e tendemos, assim, a nos tornar mais vazios e solitários. Se as pessoas contemplam ficar sozinhas por um longo período, sem ninguém com quem conversar ou qualquer dispositivo para ejetar ruído no ar, geralmente têm medo de que ficariam sem rumo, perderiam os limites de si mesmas, não teriam nada pelo qual se orientar. Em outras palavras, as pessoas temem que, se perderem a dependência dos outros, perderiam o senso da própria existência. Em sua forma extrema, é o medo da psicose. Enquanto a solidão é destrutiva, a solidão é construtiva. É apenas equilibrando a vida social com a solidão temporária que alguém é lançado de volta à busca de si mesmo, e isso é o que muitos negligenciaram desenvolver. A aceitação social e ser apreciado tem tanto poder porque mantém afastados os sentimentos de solidão. Uma pessoa está rodeada de um conforto agradável. Ela se funde ao grupo. Ela é reabsorvida, como se no extremo símbolo psicanalítico voltasse para o útero. Somos programados para pertencer a um grupo onde nos sentimos valorizados por nossas contribuições. A pessoa perde temporariamente sua solidão, mas é ao preço de abandonar sua própria existência como indivíduo, renunciando à única coisa que a ajudaria a superar a solidão a longo prazo, ou seja, o desenvolvimento de seu próprio eu interior e usando isso como base para relações significativas com os outros. Assim, alguém pode estar cercado por um grupo de pessoas e ainda se sentir completamente sozinho, porque está alienado de si mesmo. Essa pessoa se entrega ao conforto de curto prazo pelo desconforto de longo prazo. O banquete antecede o jejum mais fundamental. Os homens recheados acabam ficando mais solitários, não importa o quanto se inclinem juntos. Ansiedade, vazio e solidão são duas fases da mesma experiência de ansiedade. Quando uma nação é presa da pobreza econômica e está psicológica e espiritualmente vazia, o totalitarismo vem preencher o vácuo
e as pessoas correm para vender sua liberdade a fim de se livrar da ansiedade que é grande demais para suportar por mais tempo. May nos dá 2 tipos de ansiedade: ansiedade normal e ansiedade neurótica. Para explicar o primeiro tipo, ele dá o seguinte exemplo: se você está atravessando uma rodovia e vê um carro se aproximando rapidamente, seu coração bate mais rápido, você foca os olhos na distância entre o carro e você, e o quão longe tem que ir para chegar ao lado seguro da estrada, e você se apressa para atravessar. Você sentiu medo, e isso o energizou para correr para a segurança. Mas se, quando você começa a atravessar apressadamente a rua, você é surpreendido por carros vindo na outra pista na direção oposta, de repente você fica preso no meio da rua sem saber para onde virar. Seu coração bate mais rápido, mas agora, em contraste com a experiência de medo acima, você se sente em pânico e sua visão pode estar repentinamente embaçada. Você tem um impulso, que vamos esperar, você controla, de correr cegamente em qualquer direção. Depois que os carros passaram em alta velocidade, você pode estar ciente de uma leve fraqueza e uma sensação de vazio no fundo do estômago. Isso é ansiedade. A ansiedade normal é uma confusão e perplexidade básicas sobre para onde alguém está indo. No medo, sabemos o que nos ameaça e nossas percepções se tornam mais aguçadas para superar o perigo. Na ansiedade, no entanto, somos ameaçados sem saber que medidas tomar para enfrentar o perigo. E em vez de ficarem mais aguçadas, nossas percepções geralmente ficam borradas ou vagas. A ansiedade pode ocorrer em intensidade leve ou grande. Já se soube de pessoas pularem de um bote salva-vidas e se afogarem em vez de enfrentar a agonia maior da dúvida e incerteza contínuas, nunca sabendo se seriam resgatadas ou não. O homem precisa de relações com outras pessoas para se orientar. Quando está sozinho, tem medo de perder sua experiência de ser um eu, porque é constituído por uma coleção de espelhos representando as expectativas de outras pessoas. Uma pessoa que experimenta ansiedade é como um piloto em um voo transatlântico que passou o ponto de não retorno, que não tem combustível suficiente para voltar, mas deve seguir em frente independentemente de tempestades ou outros perigos. A ansiedade é a reação básica do ser humano a um perigo à sua existência ou a algum valor com o qual identifica sua existência. Ela nos atinge no núcleo mais profundo de nós mesmos. May nos diz que, em sua intensidade total, a ansiedade é a emoção mais dolorosa a qual o animal humano é herdeiro, sendo a ameaça da morte o símbolo mais comum de ansiedade. No entanto, a maioria de nós em nossa era civilizada não está constantemente ameaçada de morte. A grande maioria de nossa ansiedade vem quando algum valor que consideramos essencial para nossa existência como indivíduos é ameaçado. Como os valores dominantes para a maioria das pessoas em nossa sociedade são ser apreciado, aceito e aprovado, grande parte da ansiedade em nossos dias vem da ameaça de não ser apreciado, estar sozinho ou ser excluído. Todo ser humano experimenta ansiedade normal de muitas maneiras diferentes à medida que se desenvolve e enfrenta as provações e tribulações da vida. No entanto, enquanto a ansiedade normal é proporcional à ameaça real da situação de perigo, a ansiedade neurótica, por outro lado, é desproporcional ao perigo real. A pessoa se sente ameaçada, mas é como se fosse por um fantasma. Nesse estado, as pessoas muitas vezes observam que sentem como se estivessem em um torpor. A ansiedade tende a destruir nossa consciência de nós mesmos. Ela nos desorienta, apaga temporariamente nosso conhecimento claro do que e de quem somos e embaça nossa visão da realidade ao nosso redor. Essa perplexidade, quanto a quem somos e o que devemos fazer, é a coisa mais dolorosa da ansiedade. O autoritarismo, a forma neurótica de autoridade, se torna cada vez mais explícito.
não particularmente porque muitas pessoas acreditem nele, mas porque elas se sentem individualmente impotentes e ansiosas. A perda do centro de valores anda lado a lado com o surgimento de movimentos coletivistas. Precisamos nos opor ao totalitarismo e a outras tendências à desumanização, por um lado, e recuperar nossa experiência de individualidade, por outro. Ansiedade, como febre, é um sinal de que uma luta interna está em andamento. É evidente que uma batalha psicológica ou espiritual está ocorrendo. Assim como a febre é um sintoma da batalha entre os poderes corporais e os germes infecciosos, a ansiedade é evidência de uma batalha entre nossa força de individualidade. Assim como a ansiedade destrói nossa autoconsciência, a consciência de nós mesmos pode destruir a ansiedade. A autoconsciência está fadada a progredir através de um estado de doença. A única maneira de escapar da ansiedade, portanto, parece ser passar por ela. Nossa tarefa, então, é fortalecer nossa consciência de nós mesmos, encontrar centros de força dentro de nós mesmos que nos permitirão resistir apesar da confusão e perplexidade ao nosso redor. Rediscovery da individualidade. Antes de redescobrir a individualidade, devemos primeiro começar perguntando: o que é esse senso de individualidade que buscamos? Como feto no útero, o bebê fazia parte do nós original com sua mãe e continuou como parte do nós psicológico na primeira infância. Entre as idades de 1 e 3 anos, no entanto, aparece no ser humano o surgimento mais radical e importante até agora na evolução, ou seja, a consciência de si mesmo. Com o ego, a criança começa a se ver como um eu e se torna ciente de sua liberdade no contexto da relação com seus pais. No entanto, ele pode se sentir terrivelmente impotente em comparação com os grandes e fortes adultos ao seu redor, e temer viver sem a proteção de seus pais. À medida que a criança cresce, o ego, seu senso de identidade, permite que ela se imagine no lugar de outra pessoa e pergunte como se sentiria e o que faria se fosse essa outra pessoa. Essas capacidades são os rudimentos de nossa habilidade de amar o próximo, de ter sensibilidade ética, de nos dedicarmos a ideais e de morrer por eles, se necessário. Cumprir essas potencialidades é ganhar um senso de individualidade. Também somos seres capazes de nos colocar fora do presente, aprender com o passado e planejar o futuro. A consciência de si mesmo do homem é a fonte de suas mais altas qualidades. Mas esses dons vêm apenas a um preço alto, o preço da ansiedade e crises internas. Somos criados um pelo outro, mas também possuímos nossa capacidade de experienciar e criar a nós mesmos. Na medida em que realizamos nossas potencialidades como pessoas, experimentamos a mais profunda alegria a qual o ser humano é herdeiro. A alegria, em vez da felicidade, é a meta da vida, pois a alegria é a emoção que acompanha o cumprimento de nossa natureza como seres humanos. Este é o santuário interior, onde cada pessoa deve estar sozinha. Para começar a jornada da autorrealização, é preciso redescobrir os próprios sentimentos, desejos e relação com os aspectos inconscientes de si mesmo. Muitas pessoas têm apenas um conhecimento geral sobre o que sentem. Elas não sentem diretamente, mas dão apenas ideias sobre seus sentimentos. O importante é perguntar a si mesmo, honestamente, como se sente. A experiência de que sou eu, que estou sentindo ativamente com uma vivacidade aumentada. O corpo é o primeiro núcleo de nossa identidade pessoal que desenvolvemos e exploramos como bebês. Mas muitos de nós negligenciamos nossos corpos até ficarmos doentes, como se o corpo estivesse nos dizendo: "Quando você vai me ouvir?" May propõe que as doenças não sejam vistas como acidentes periódicos que ocorrem em nosso corpo, mas como meios da natureza
de reeducar a pessoa. Consciência dos próprios sentimentos e desenvolvimento de uma relação saudável com o nosso corpo estabelecem as bases para a próxima etapa: saber o que se quer. As crianças são bastante claras em expressar suas necessidades, mas à medida que crescemos, nos tornamos menos e menos claras. O surpreendente é quão poucas pessoas sabem o que querem. Elas só sabem o que deveriam querer e o que as pessoas esperam delas. No entanto, não devemos nos preocupar muito quando não sabemos o que queremos, porque nosso inconsciente sabe. Cabe a nós ouvi-lo ou ignorá-lo. Ao longo dos tempos, as pessoas consideraram seus sonhos como fontes de sabedoria, orientação e insight. É uma parte significativa do eu. Quando estamos desligados do inconsciente, isso nos coloca na posição de tentar conduzir uma biga com 4 ou 5 cavalos puxando em direções diferentes. Mesmo a pessoa sem habilidade, se adotar a atitude de que o que seus sonhos lhe dizem não deve ser simplesmente rejeitado como bobagem, pode obter orientação útil ocasional de seus sonhos, fornecendo insights e soluções para seus problemas dos quais está inconsciente. Em vez de perguntar o que o inconsciente exige de nós, deveríamos perguntar o que ele pode nos ensinar sobre a vida humana, em nosso tempo particular e com nossos problemas. May pretende nos mostrar que quanto mais autoconsciência uma pessoa tem, mais viva ela está. Uma consciência intensificada nos salva de 2 erros. O primeiro é o passivismo. Não se preocupar com a autoconsciência e deixar que as forças deterministas controlem a vida de alguém, o que leva à projeção psicológica e à neurose. O destino conduz o disposto e arrasta o renitente. Somos nós, com a ajuda do ego, que devemos tornar o inconsciente consciente. O outro erro é o ativismo, ou seja, usar a atividade como substituto da autoconsciência. Muitas pessoas se mantêm ocupadas o tempo todo como uma forma de encobrir a ansiedade. Seu ativismo é uma maneira de fugir de si mesmas. Elas obtêm um sentido pseudo e temporário de vivacidade pela pressa. Vivacidade, muitas vezes, significa a capacidade de não agir, de estar ocioso de forma criativa, o que pode ser mais difícil para a maioria das pessoas modernas do que fazer algo. Estar ocioso requer um forte senso de identidade pessoal. O ser humano deve construir e desenvolver uma consciência ética saudável para aumentar seu senso de valor pessoal, responsabilidade e liberdade. A história bíblica de Adão e Eva ilustra como a visão ética e a autoconsciência nascem ao mesmo tempo. Este mito da criação fala uma verdade clássica para geração após geração de pessoas, não porque se refere a um evento histórico específico, mas porque retrata alguma experiência interior profunda compartilhada por todos. Quando Adão e Eva viviam no Jardim do Éden, eles não tinham ansiedade nem culpa. Eles não sabiam que estavam nus. Nesse estado, eles não tinham lutas com a vida, nenhum conflito psicológico dentro de si mesmos e nenhum conflito espiritual com Deus. Mas quando Eva é tentada por uma serpente a comer do fruto da árvore proibida e dá um pouco para Adão, eles ficam conscientes de sua nudez e experimentam ansiedade e culpa. Essa história é uma maneira de descrever o que acontece no desenvolvimento de todo ser humano, o surgimento da autoconsciência na infância. Antes desse momento, o indivíduo vivia no Jardim do Éden, um símbolo do período de existência no útero arquetípico. Ele vivia em unidade original. No entanto, ansiedade e sentimentos de culpa não são um preço muito alto a se pagar pela aventura do autoconhecimento e da tarefa de se tornar quem se é de verdade. É uma queda para cima. 2 gêmeas idênticas deram uma ilustração vívida de quão importante é que alguém tenha um senso de individualidade. Seus pais as vestiam da mesma maneira, mas uma delas sempre queria usar um tipo diferente de vestido de sua irmã. Ela chegaria até, se necessário,
a usar um vestido mais velho e menos bonito. A menina expressou seu desejo de ser vista como uma pessoa diferente. Não se pode explicar dizendo que a criança queria atenção, pois ela teria recebido mais atenção se tivesse se vestido como gêmea. Mostra antes sua exigência de ser uma pessoa por direito próprio, de ter identidade pessoal, uma necessidade que era mais importante para ela até mesmo do que atenção ou prestígio. Esse é o objetivo de todo ser humano, ter um senso de identidade. Todo organismo tem uma e apenas uma necessidade central na vida: realizar suas próprias potencialidades. Mas a tarefa do ser humano em realizar sua natureza é mais difícil, pois ele deve fazê-lo com autoconsciência. Conflitos da infância vêm de adultos que estão lutando para superar o que em suas vidas passadas originalmente os bloqueou em seu desenvolvimento. Quase todo adulto está, em maior ou menor grau, ainda lutando na longa jornada para alcançar a individualidade com base nos padrões estabelecidos em suas primeiras experiências na família. Por exemplo, May conta o caso de um jovem que não obtinha prazer real da companhia humana e, embora fosse intelectualmente competente e bem-sucedido, tinha sentimentos de ansiedade e depressões recorrentes. Era seu hábito sempre se colocar fora de si mesmo, se observando, preocupado com o quão bem estava fazendo algo. Em outras palavras, ele era um observador de si mesmo, e tratar a si mesmo como objeto é ser estranho a si mesmo. Seus pais haviam sido superprotetores com ele, gabavam-se de suas realizações na escola para os parentes e se orgulhavam de sua inteligência, mas raramente expressavam apreço real diretamente a ele. Assim, ele foi incapaz de desenvolver um sentimento de valor próprio. Quando um bebê nasce, ele se torna um indivíduo físico quando o cordão umbilical é cortado em seu nascimento, mas a menos que o cordão umbilical psicológico também seja cortado no momento certo, à medida que cresce, ele permanece como um toddler amarrado a uma estaca no quintal de seus pais. Alguém só pode ir tão longe quanto o comprimento de sua corda. Isso bloqueia o desenvolvimento e a liberdade de crescimento entregue se volta para dentro e supura em ressentimento e raiva. Essas são as pessoas que, embora possam parecer se dar razoavelmente bem dentro do alcance da corda do toddler, ficam muito perturbadas quando têm que assumir responsabilidades e se aventurar em território desconhecido. Não é de se admirar que muitas pessoas reprimam conflitos inconscientes e tentem fugir da ansiedade por toda a vida. Elas simbolicamente desejam retornar ao útero. Ninguém avança para uma individualidade responsável se permanecer principalmente o reflexo do contexto social ao seu redor. A conformidade é a grande destruidora da individualidade, onde ser bem-quisto é visto como o bilhete para a salvação. May escreve: o oposto de coragem em nossa sociedade não é covardia, é conformidade. Somos criados um pelo outro, mas também possuímos nossa capacidade de experienciar e criar a nós mesmos. Na medida em que realizamos nossas potencialidades como pessoas, experimentamos a mais profunda alegria a qual o ser humano é herdeiro. A alegria, em vez da felicidade, é a meta da vida, pois a alegria é a emoção que acompanha o cumprimento de nossa natureza como seres humanos. Este é o santuário interior onde cada pessoa deve estar sozinha. Para começar a jornada da autorrealização, é preciso redescobrir os próprios sentimentos, desejos e relação com os aspectos inconscientes de si mesmo. Muitas pessoas têm apenas um conhecimento geral sobre o que sentem. Elas não sentem diretamente, mas dão apenas ideias sobre seus sentimentos. O importante é perguntar a si mesmo honestamente como se sente. A experiência de que sou eu, que estou sentindo ativamente com uma vivacidade aumentada. O corpo é o primeiro núcleo de nossa identidade pessoal que desenvolvemos e exploramos como bebês.
Mas muitos de nós negligenciamos nossos corpos até ficarmos doentes, como se o corpo estivesse nos dizendo: "Quando você vai me ouvir?" May propõe que as doenças não sejam vistas como acidentes periódicos que ocorrem em nosso corpo, mas como meios da natureza de reeducar a pessoa. Consciência dos próprios sentimentos e desenvolvimento de uma relação saudável com nosso corpo estabelecem as bases para a próxima etapa, saber o que se quer. As crianças são bastante claras em expressar suas necessidades, mas à medida que crescemos, nos tornamos menos e menos claras. O surpreendente é quão poucas pessoas sabem o que querem. Elas só sabem o que deveriam querer e o que as pessoas esperam delas. No entanto, não devemos nos preocupar muito quando não sabemos o que queremos, porque nosso inconsciente sabe. Cabe a nós ouvi-lo ou ignorá-lo. Ao longo dos tempos, as pessoas consideraram seus sonhos como fontes de sabedoria, orientação e insight. É uma parte significativa do eu. Quando estamos desligados do inconsciente, isso nos coloca na posição de tentar conduzir uma biga com 4 ou 5 cavalos puxando em direções diferentes. Mesmo a pessoa sem habilidade, se adotar a atitude de que o que seus sonhos lhe dizem não deve ser simplesmente rejeitado como bobagem, pode obter orientação útil ocasional de seus sonhos, fornecendo insights e soluções para seus problemas dos quais está inconsciente. Em vez de perguntar o que o inconsciente exige de nós, deveríamos perguntar o que ele pode nos ensinar sobre a vida humana, em nosso tempo particular e com nossos problemas. May pretende nos mostrar que quanto mais autoconsciência uma pessoa tem, mais viva ela está. Uma consciência intensificada nos salva de 2 erros. O primeiro é o passivismo. Não se preocupar com a autoconsciência e deixar que as forças deterministas controlem a vida de alguém, o que leva à projeção psicológica e à neurose. O destino conduz o disposto e arrasta o renitente. Somos nós, com a ajuda do ego, que devemos tornar o inconsciente consciente. O outro erro é o ativismo, ou seja, usar a atividade como substituto da autoconsciência. Muitas pessoas se mantêm ocupadas o tempo todo como uma forma de encobrir a ansiedade. Seu ativismo é uma maneira de fugir de si mesmas. Elas obtêm um sentido pseudo e temporário de vivacidade pela pressa. Vivacidade, muitas vezes, significa a capacidade de não agir, de estar ocioso de forma criativa, o que pode ser mais difícil para a maioria das pessoas modernas do que fazer algo. Estar ocioso requer um forte senso de identidade pessoal. Isso traz uma nova apreciação por ser algo em vez de meramente fazer algo. Um forte senso de individualidade não deve ser confundido com autoinflação, que é um sinal de vazio interior. Uma demonstração de orgulho é uma das coberturas mais comuns para a ansiedade. Da mesma forma, a autocondenação fornece um substituto para a autoestima, o que ajuda a afogar a amarga dor da falta de valor. Isso impede que alguém tenha uma confrontação aberta e honesta de seus problemas e cria uma pseudo-humildade em vez da humildade honesta de alguém que busca encarar sua situação de forma realista. É como se a pessoa estivesse dizendo a si mesma: "Devo ser importante para merecer tanta condenação." Assim, muita autocondenação é um disfarce para o orgulho. Na antiga Atenas, quando um político tentava obter os votos da classe trabalhadora, parecendo muito humilde com um casaco esfarrapado cheio de buracos, Sócrates desmascarou sua hipocrisia exclamando: "Sua vaidade transparece em cada buraco do seu casaco." A autoconsciência leva à liberdade. Liberdade May escreve: "A liberdade é a capacidade do homem de participar do próprio desenvolvimento. É nossa capacidade de nos moldarmos." Quanto menos autoconsciência uma pessoa tem, menos livre ela é. Quando as pessoas procuram ajuda psicoterapêutica, geralmente reclamam que são
impulsionadas de várias maneiras, têm ansiedades repentinas ou ficam bloqueadas ao estudar ou trabalhar sem nenhum motivo apropriado. Elas não são livres, presas e impulsionadas por padrões inconscientes. Estão totalmente desligadas de si mesmas. No entanto, a liberdade leva à ansiedade. Dostoiévski retrata isso em seu romance Os Irmãos Karamazov. Cristo volta à Terra e é levado para a prisão pelo grande inquisidor. Ele diz a Cristo que seu erro foi que, em lugar de leis rígidas, colocou sobre o homem o fardo de ter que decidir livremente, com o coração, o que é bom e o que é mal. E esse temível fardo da livre escolha é demais para os homens. As pessoas querem ser tratadas como crianças e serem guiadas pela autoridade. Portanto, a Igreja impõe restrições para poupar as pessoas da grande ansiedade e do terrível tormento de tomar uma decisão livre por si mesmas. As poupa da vertigem da liberdade, como diz Kierkegaard. Psicologicamente, dentro da pessoa há um medo de seguir em frente. Existe o lado corajoso do homem e o lado servil, que prefere o conforto à liberdade, a segurança ao próprio crescimento. A dependência mórbida não é simplesmente a falha em crescer. É um padrão dinâmico que representa um voo da ansiedade. Uma forma de parasitismo em que um organismo é incapaz de viver, a não ser que se agarre a outro. Uma pessoa sem liberdade acaba se tornando odiosa e ressentida. Como se dissesse, você me conquistou, mas eu reservo o direito de odiá-lo. A pessoa manteve em seu ódio uma cidadela interior, um último vestígio de dignidade e orgulho, embora externamente as condições lhe neguem os direitos essenciais do ser humano. Isso também é visto no fato de que governos totalitários devem fornecer a seu povo algum objeto para o ódio gerado pelo fato de o governo ter tirado sua liberdade. Caso contrário, as pessoas se revoltam. Tipicamente nos ensinam a não admitir o próprio ódio e, como consequência, ele é reprimido. Talvez a razão pela qual o ressentimento continue sendo uma emoção tão comum, crônica e corrosiva em nossa era é que o ódio tem sido tão geralmente reprimido. Na terapia, se uma pessoa não consegue admitir ou revelar a fonte de seu ódio e ressentimento, o prognóstico é menos favorável. O ódio e o ressentimento preservam temporariamente a liberdade interior da pessoa, mas mais cedo ou mais tarde é preciso transformar emoções destrutivas em construtivas. A liberdade não é rebelião. Rebelar-se dá uma sensação ilusória de ser realmente independente. Como o rebelde obtém seu senso de direção e vitalidade atacando os outros, ele não precisa desenvolver padrões próprios. A rebelião atua como um substituto para o processo mais difícil de lutar através de sua própria autonomia, até o estado em que se pode estabelecer novos alicerces sobre os quais construir. A liberdade nunca é o oposto da responsabilidade. Isso não significa que não somos todos determinados pelo fato de termos sido lançados ao mundo em uma família, país, situação econômica, sexo e tempo e lugar na história particulares. Na verdade, há muitas maneiras pelas quais somos psicologicamente determinados, particularmente por tendências inconscientes. Somos um projeto dinâmico que tem que ser completado em vista do mundo e, na medida em que lidamos com ele, o tornamos nosso. Isso pode ser feito assumindo a responsabilidade por quem somos em nossa essência e pelas circunstâncias em que nascemos, reconhecendo nossas limitações e a liberdade que temos como indivíduos que estão sempre projetando em direção a uma meta. Essa atitude de vivacidade é importante para cumprir seu destino. A pessoa dedicada à liberdade não perde tempo lutando contra a realidade, em vez disso, exalta a realidade. Em uma era de ansiedade, mentalidade de rebanho e isolamento pessoal, a coragem é uma condição sine qua non. Coragem.
A coragem é a capacidade de enfrentar a ansiedade que surge à medida que se conquista a liberdade. A cada passo da vida, se avança do familiar para o desconhecido. A coragem não é nada além de uma resposta afirmativa aos choques da existência. As pessoas carecem de coragem por causa de seu medo de serem submetidas ao isolamento social, ou seja, de serem ridicularizadas ou rejeitadas. Se alguém voltar para a multidão, não corre esses perigos. Da antiga história de Prometeu, que foi punido pelos deuses por trazer o fogo à humanidade, reconheceu-se que criar requer coragem. Todo ato de criatividade genuína significa alcançar um nível mais alto de autoconsciência e liberdade pessoal, o que envolve considerável conflito interno. A coragem é necessária não apenas na decisão crucial ocasional de uma pessoa por sua própria liberdade, mas nas pequenas decisões, hora a hora, que colocam os tijolos na estrutura de sua construção de si mesmo como uma pessoa responsável e livre. Uma pessoa que fica muito doente pode desistir, se rebelar ou encarar isso como uma avenida para a morte e autoconhecimento. Muitas vezes, ao se confrontar com a própria mortalidade, as pessoas de repente percebem o que é realmente importante em suas vidas. A morte destrói todas as nossas preocupações superficiais e nos lança de volta à busca por nós mesmos, pelo nosso propósito e significado na vida. Muitas vezes, aqueles que sobrevivem são enriquecidos e fortalecidos pela experiência. E alguns até podem ser gratos. Todos somos sonâmbulos na vida até que alguma experiência inexplicável ou que ameace a vida nos desperte de nosso sono profundo. Subitamente, eu saltei do chão e saudei a terra com tal brado que só de um homem se ouviria que esteve morto e vive de novo. Em casos extremos, como ser condenado à morte, ainda se pode, em sua liberdade, escolher como se relacionará com esses fatos. Como a decisão de Sócrates de beber a cicuta em vez de se comprometer e preservar sua vida. Morrer pela própria liberdade, muito contrário a qualquer doutrina simples de autopreservação, implica algumas coisas profundas sobre a natureza humana e a existência humana. Morrer torna mais crucial para nós o fato de que, embora não estejamos mortos no momento, algum dia estaremos. Então, por que não escolher algo pelo menos interessante, entretanto? Tudo o que te vier à mão para fazer, faze-o conforme tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. A morte psicológica do velho eu é seguida por uma consciência intensificada da vida, com novos insights. A responsabilidade pela própria vida assume um significado completamente novo. A pessoa aceita a vida não como um fardo que lhe foi imposto, mas como algo que ela mesma escolheu. Pois esta pessoa agora existe como resultado de uma decisão que ela mesma tomou. A outra coisa que acontece é que alguém aceita a disciplina não porque foi ordenada, mas porque escolheu com maior liberdade o que quer fazer com sua vida, e a disciplina é necessária em nome dos valores que deseja alcançar. A menos que os próprios motivos internos do indivíduo sejam o ponto de partida, nenhuma discussão de valores fará grande diferença real. Como disse Nietzsche, o homem é o grande valorizador, e somente à medida que ele mesmo escolhe e afirma ativamente seus valores, ele pode ou irá assumir a responsabilidade por suas ações. Quando alguém se convence de suas crenças em seu próprio pulso e em sua própria experiência, em vez de através de princípios abstratos ou por ser informado, adquire confiança no que diz. Do coração procedem as questões da vida. A inteireza do homem cujas ações externas estão em harmonia com seus motivos internos é alguém que é puro de coração. Ninguém conheceu a Deus sem conhecer a si mesmo. Voa para a alma o lugar secreto do Altíssimo.
É duvidoso que alguém realmente comece a viver, ou seja, a afirmar e escolher sua própria existência, até que tenha enfrentado francamente o fato aterrorizante de que poderia aniquilar sua existência, mas opta por não fazê-lo. Já que alguém é livre para morrer, também é livre para viver.